Vocês pedem e a gente escuta. Eu sei que vários de vocês têm me pedido mais profundidade no tema de esportes, porque vocês, do nada, né, realizaram que é um tema mega importante para qualquer pessoa que comunique em 2020, pelo simples fato de que a atenção das pessoas está em escala dentro dessas plataformas de game. E ouvindo tudo que vocês falavam e até a falta de informação que vocês tinham e sofriam com, a gente decidiu hoje, nesse episódio do CMO Playbook, fazer um mega apanhado. Inclusive estou gravando isso nesse exato momento, vamos chamar de MBA em Sports, vai ser o nome desse episódio aqui. Porque ele basicamente é o filé mignon de todas as interações profundas que a gente teve com as pessoas que dominam o cenário e que mais entendem disso. E eu tenho certeza que é um ponto de vista que vai te facilitar muito enquanto você navega os próximos anos do marketing da sua companhia. Então faça do episódio de hoje o dia que você finalmente leva o mundo dos games a sério, porque já é uma indústria maior do que música, já é uma indústria maior que cinema, e eu não tenho noção do porquê você ainda acha que é coisa de criança. Vamos nessa. Por que ainda existe esse preconceito com esportes, né? Minha relação com os videogames surgiu quando o videogame era mico. Quando ninguém queria falar que jogava World of Warcraft, ou que jogava Tibia, ou que jogava Ragnarok. Assim, eu sempre fui apaixonado. Eu gostava de dizer que eu tinha uma vida dupla, que era, eu fazia uma tonelada de esporte, mas depois chegava em casa e de 8 da noite às 2 da manhã eu tinha algum nick em algum mundo de RPG ou MMRO e joguei tudo que você pode imaginar. Tudo, desde Dota até Warcraft, até as evoluções disso em RPG, que é o World of Warcraft, Tibia. Eu vejo Twitch, desde que Twitch existe no planeta Terra, e para mim é super curioso ver ano passado, quando a Amazon comprou o Twitch por $1 bi, todo mundo falando, caramba, o Twitch existe? O que é Twitch? E o negócio hypa, e assim, já faz parte das minhas noites. Eu nunca assisti novela, nunca assisti muita televisão, mas já vejo Twitch há anos. Então, o esportes para mim vem desde muito cedo, meio que como uma forma de entretenimento mesmo. Sempre me conectei com os meus amigos no TeamSpeak, no Discord, e vem lá de trás. E mais recente, na cadeira que eu tô como CEO de uma agência, aí o meu interesse é muito óbvio, porque o que eu faço como profissão é entender onde as pessoas prestam atenção e como é que eu boto as marcas que eu represento ali dentro. A questão até dos estereótipos você falou também naquele seu artigo, né, Rafa, de 2018, que é até a brincadeira que a gente fez aqui no título do episódio, e que você falava muito disso, né, e como que era essa grande mudança de estereótipo dos gamers que estavam vindo aí desse cenário de inovação, né? A minha mãe estava muito errada. Assim, a minha mãe é um ícone na minha vida e eu atribuo tudo que acontece a mim, seja qualquer coisa que as pessoas chamam de resultado, eu atribuo a maneira como a minha mãe me criou. Mas tem uma coisa que ela errou gigante, foi sobre isso. A minha mãe quebrava os meus computadores para tentar fazer eu parar de jogar. E ela falava que, cara, isso era coisa de vagabundo, que isso era coisa, cara, de quem não tinha mais o que fazer, que isso era nocivo. E assim, eu entendo, porque é a guitarra, é a marcha contra a guitarra elétrica, ou o Elvis lá atrás, com a música do ídolo do rock, e é só a versão mais recente disso. Você tem o rei da Inglaterra no século XIII querendo banir o futebol, porque ia ameaçar o arco e flecha. Mas é sempre isso, as pessoas sempre julgam o novo, sempre. E é exatamente isso que impede elas de se tornarem os principais beneficiários das tendências que vem aí. Porque, na minha visão, Léo, Nando, tudo que vai ser hiper relevante nos próximos 5 anos já existe aqui. O problema é que as pessoas julgam. As pessoas estão olhando para isso e falando, caramba, que parada egocêntrica, caramba, que negócio esquisito, que coisa de vagabundo, como era esportes, ao invés de olhar com um olhar virgem, de entender o ângulo do ser humano. Puta, por que será que tem 100 milhões de pessoas assistindo a final desse campeonato aqui? O que será que tem por trás? Metade da audiência que está ouvindo a gente pensou num moleque de 11 anos de idade, que está na escola com uma mochila e está entrando para jogar um jogo online, e a mãe tá chamando ele para jantar, ele não quer vir jantar. As pessoas têm essa imagem, né? Mas é curioso que para quem tá mais dentro, como a gente tá, a gente sabe que isso já transcendeu e hoje em dia game é cultura. Assim, game é cultura no nível que culinária é cultura, né? Assim, da mesma maneira que você tem pessoas apaixonadas por culinária
e que estão sempre buscando os melhores ingredientes e consomem conteúdo e viram um grande mercado consumidor disso, assim como música, assim como surf e diversas outras coisas. Game é um lifestyle e a indústria de game, ela já transcendeu há muito tempo o nicho dos moleques de 9 anos de idade que diz respeito às mães, né? Eu tenho um filho de 10 anos que é super gamer, né? Como a maioria. E não quero dizer aqui que games é um negócio para criança, porque não é. A gente olha o perfil do Final Level, a gente tem uma grande concentração de fãs de 18 a 24 anos. É o nosso principal target de consumo do conteúdo Final Level, seguido de 25 a 34 anos para desbancar qualquer preconceito aqui. Mercado que vale a pena ser explorado, eu tendo a olhar para duas coisas principais. Número 1, a atenção do consumidor. Será que a atenção do consumidor está no mercado de esportes? E a resposta é muito óbvia, sim, não é a minha opinião, a opinião do Léo, são os números. Sim. Se eu não me engano, a final de League of Legends ano passado teve mais usuários assistindo do que a final da Copa do Mundo da FIFA. Isso. Então, o número está aí. Número 2, o quão culturalmente relevante é esse mercado? Existe aderência na vida das pessoas? Isso é uma coisa que as pessoas se importam, e o fato é que se você pega as estatísticas mais uma vez, o usuário médio de YouTube, ele assiste 1 hora de YouTube por dia. O usuário médio de Twitch, que é a plataforma de streaming de games online, assiste 3,5 horas por dia de Twitch. Então isso tem aderência, isso tem relevância cultural. Então, na minha visão, é um espaço fantástico para as marcas estarem inseridas. Agora, mesmo com esses dados, mesmo com sendo indiscutível que é um espaço que vale a pena ser explorado, ainda existe muita ignorância por parte das empresas e, na minha visão, me corrija se você achar que você pensa diferente, as verbas publicitárias para esse espaço não correspondem ao tamanho do mercado e da oportunidade que existe ali dentro. Isso faz sentido para você de alguma maneira? Faz sentido. E hoje, realmente, é que nem você falou, é uma grande oportunidade, porque as empresas que são mais ágeis e visionárias, vamos dizer assim, elas fazem essa tradução rápida e elas têm essa oportunidade de poder entrar nesse segmento onde o seu concorrente ainda não está e de uma maneira ainda mais econômica, enfim, mais barata do que vai ser daqui a alguns anos. Você está falando aí de hoje pacotes e ações que você pode estar permeando a sua marca durante o ano inteiro. Dentro de um ativo específico. Dentro de diversos ativos, vamos dizer assim. Você no esportes hoje, você realmente está o ano inteiro dentro de diversas propriedades legais, 5, 10 milhões de reais, você está full time exposto na telinha desse usuário que você quer fazer algum tipo de engajamento. Contrasta isso com um spot de TV de 30. Imagina, então, é muito mais caro. Pergunta que todo marqueteiro em 2020 deveria estar se fazendo. Será que você está? Será que as suas ações estão onde a atenção do consumidor está? Essa é a principal indústria de entretenimento do mundo, né? Isso é o dado de faturamento. Fatura mais do que música e cinema somados. A gente pode dizer, dentro desse ecossistema da indústria de games, você tem as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos, né? Sim, esse é um excelente ponto. Para as pessoas que estão ouvindo aqui e estão começando a entender, cara, que isso é muito maior do que talvez elas pensassem, cara, pinta para essa pessoa que está ouvindo a gente um pouco desse ecossistema. Quem são os stakeholders que compõem a indústria? Então, o ponto de partida é a maior indústria de entretenimento do mundo, né? Prover entretenimento, assim, de altíssima qualidade e sofisticação. Então, a gente tem acho que o primeiro, né, o principal stakeholder desse ecossistema são as publishers, que são as desenvolvedoras dos jogos, que são empresas, né, chinesas, americanas, europeias. Riot, Epic, enfim. Riot, Epic, a Garena. Você tem grandes desenvolvedoras brasileiras também, que exportam, inclusive o Brasil é um dos grandes desenvolvedores também desse mercado de games. E a sofisticação do desenvolvimento, eu estava contando um pouquinho mais cedo, por exemplo, você pega uma Ubisoft, né? A Ubisoft é dona do Rainbow Six, do Just Dance, tem vários gêneros de jogos, mas destacando a Ubisoft para dar um exemplo,
desenvolvimento de um jogo novo é um negócio que demora de 5 a 7 anos para ser feito. Sim. A Riot lançou esse ano, depois de League of Legends, que é o jogo mais popular do mundo, e eu não sei nem há quantos anos existe, a gente depois pesquisa juntos, inclusive, mas a Riot lançou o segundo jogo da existência dela no ano passado, que é o Valorant, que é um jogo que está super estourado e ainda está em closed beta, porque também tem particularidades muito interessantes, né? Além do tempo de desenvolvimento, nível de investimento, a sofisticação, né? A nova Hollywood são as publishers. Os novos estúdios de Hollywood são as publishers. Trilhas sonoras, direitos autorais, assim, rigorosíssimos. E você falou do tempo de lançamento. Eu acho que uma coisa que as pessoas não conhecem é que no processo de lançar um jogo é uma aula de construção de comunidade, né? Assim, você começa soltando um lore, né? Uma história daquele jogo. Depois você engaja as pessoas na história. Depois você faz um closed beta, você pivota, você muda, você coleta dados, você faz pequenas coisas, até que chega o momento que abre para todo mundo. É uma aula de empreendedorismo e é uma aula de gestão de comunidade. Eu acho que as pessoas não têm essa noção disso. Vocês dois falaram a quantidade de matéria e o fato que o esporte já aconteceu. Aí, para mim, que existe a grande desconexão. É aí que, para mim, eu olho e falo assim, como? Porque a quantidade de amigos... Eu tenho, assim, dezenas de amigos que são CMOs e diretores das maiores companhias brasileiras e todos eles, uma vez por semana, postam no LinkedIn alguma coisa sobre esportes. Todos eles, assim, sem exceção. E aí que tá a desconexão. Porque aí, depois eu mando a mensagem porque, assim, pros amigos de fato, né? E boto o cara na berlinda, assim, pô, do caralho aí, você tá fazendo um buzz do cacete, o seu post, o seu artigo tem 7.900 likes, de você falando que o esporte aconteceu, etc. Pô, tô super curioso, o que você fez no espaço esse ano? E aí o cara, porra, tipo assim, é só gogó, entendeu? Então, eu acredito que não só em esporte, tem alguns outros lugares que sofrem disso, que é a desconexão dessas pessoas que entendem intelectualmente que esse troço é relevante, mas não estão mapeando as ações para entrar lá. E eu entendo, tá? Eu tava fazendo um workshop, foi na segunda, na terça-feira agora, com uma porrada de altos diretores de marcas brasileiras. Vai ter um workshop mais descolado, a galera bebendo, etc. Foi um happy hourzinho. Mas vários deles tentando, de maneira conjunta, entender onde estava o problema. E é curioso, quando eu converso com essas pessoas, eles falam, cara, assim, eu entendo, mas a minha estrutura de meritocracia, às vezes, me impede de tomar risco. Porque foi mal. Aqui na companhia XYZ, ninguém nunca foi demitido por comprar o pacote Globo. Você nunca viu ninguém sendo demitido? Caramba, que decisão errada. Você comprou o pacote Globo. Mas, ao mesmo tempo, o cara se sente acuado de tomar um risco desse. Só que, pra mim, assim, o mundo daqui pra frente vai ser dos tomadores de risco. A gente tá virando uma página onde não vai existir um alto executivo que não seja um líder de pensamento, que não esteja nessa fronteira. Então a gente vive agora o limbo dessa desconexão, onde todo mundo fala de esportes, mas 10% das pessoas só estão agindo em cima, né? Então isso é que me deixa mais curioso e eu acho que conecta os pontos de vocês dois. Eu vi nos últimos 8 meses a quantidade de artigos explodindo, mas quando você confronta esse executivo, ele ainda não está mapeando as ações dele para onde a boca grande dele está apontando. Entrada realmente muito forte de grandes marcas, enfim, Gillette, Claro, Burger King, realmente a gente está falando já de marcas de consumo, de comida, enfim. A gente viu alguns movimentos de vestuário também, com a Nike lançando camisa oficial de time de esportes, e tenho certeza, e eu até sei porque a gente já está com o nosso inventário na rua para poder fazer as ações do ano que vem, que assim, muitas outras estão já neste caminho. Eu acho que a gente teve reunião aí com mais de 200 marcas aí, tanto brasileiras quanto multinacionais nesses últimos meses. Então, o interesse existe e no ano que vem a gente vai ver sim um movimento muito maior. Então, assim, aí vai da questão de que algumas ainda estão muito ligadas ao esporte tradicional, algumas outras modalidades,
Mas sim, você está vendo cifras onde eles realmente têm que, digamos assim, comprometer grande parte do seu orçamento nessas modalidades tradicionais, sendo que com 1/3 desse valor eles poderiam fazer um impacto tão grande, um impacto gigantesco. E assim, tá? Eu entendo que vocês possam ter o pé atrás, mas você tem ideia qual é o tamanho dessa indústria já? Se eu pudesse traduzir o que é a compra de uma skin, eu tenho certeza, Fê, que, assim, 99,9% das pessoas que estão ouvindo vão falar assim, é sério que alguém gasta dinheiro com isso? Então, deixa eu acabar com o suspense aqui. Cara, você comprar uma skin é você comprar uma roupa nova para o seu personagem dentro do jogo. E, assim, pasme, tá? As crianças e os adolescentes e os adultos que jogam jogos gastam centenas de dólares com isso por ano. E antes que você ache estranho, você que está ouvindo a gente, eu queria parar para te dizer que você já faz isso. Só que você compra um casaco, você compra um boné, e que você usa no mundo físico. E aquilo dali é basicamente uma realidade virtual da vida da pessoa. Então, se você gasta dinheiro no varejo de moda na sua vida pessoal, você não pode achar estranho alguém comprar uma roupa para ficar mais bonito dentro do jogo. Porque no final do dia, tudo isso são needs do ser humano. O ser humano compra uma roupa bonita porque ele quer se sentir especial, porque ele quer estar na moda, porque ele quer fazer uma frente para os amigos. Independente disso ser o motivo certo ou errado, é por isso que as pessoas compram roupa. E no jogo é igual, porque tem um ser humano ali atrás que tem os mesmos needs de qualquer ser humano, e essas compras que são as in-game purchases, né? Elas complementam esses needs emocionais das pessoas. Então, antes que as pessoas achem isso esquisito, é muito natural quando você enxerga que no final do dia tudo está centrado nas necessidades humanas, né, Fê? Não, e assim, a gente não falou até agora, mas games é muito sobre socialização. Então, 100%. a Steam tem tudo a ver com isso, né? Porque, na verdade, você tem um personagem que você é aquele personagem no jogo e você está ali socializando, né? Hoje em dia, você tem os módulos que você joga sozinho, mas a grande maioria das pessoas joga multiplayer, né? Joga com o outro, tem os grupos dentro dos jogos. Então, é uma grande socialização. Eu acho que essa característica da socialização na pandemia, ela foi fantástica, né? Porque à medida que você se vê proibido de sair, ou com muitas limitações para sair, ou inseguro para sair, você mergulha naquele mundo dos games. E isso aconteceu, inclusive, para quem não jogava. Muita gente que não jogava se jogou ali dentro, porque é uma forma de você estar com seus amigos se divertindo. Né? Teve o Zoom, essa coisa, né, do executivo, festinhas no Zoom, mas teve o Discord. O Discord. Teve o Zoom e teve o Discord. Os dois para quem não sabe, Discord é uma plataforma, é uma rede social, basicamente, onde você entra em salas de bate-papo para estar com seus amigos ou com pessoas que são do mesmo grupo de interesse com você, né? Então, é o lugar onde os gamers se reúnem para bater papo, é o lugar onde amigos se reúnem depois que chegam do trabalho ou da escola para conversar e tem uma dinâmica interessante de rede social ali que você cria um feed, você compartilha foto, compartilha arquivo. Então, é muito mais do que só uma sala de reunião, né? E aqui, quando você falou do componente social, eu preciso fazer uma aspas, porque isso fala muito com a minha vida. Lá atrás, assim, agora eu não lembro, cara, 12, 13, 14 anos, eu jogava um jogo que chamava Tibia. Tibia foi um jogo que marcou a época, e ele era um jogo de merda, era um jogo horrível como jogo. Só que o componente social do jogo era fantástico. O chat do jogo, inclusive, ocupava metade da tela. Você entrava num jogo, metade da tela era jogo, metade da tela era chat. Então, o componente social ali era muito vivo, e ali eu acho que foi o primeiro grande momento que caiu uma das principais convenções sociais que as pessoas têm até hoje, para mim, que é que jogar jogos é uma atividade solitária. Não é. Assim, eu lembro de como aquilo, e eu jogava, de 8 da noite até meia-noite, eu lembro como aquilo, cara, estar com os meus amigos ali dentro era tão real quanto estar com meus amigos jogando bola. O veículo através do qual eu estava me entretendo era outro, mas a experiência era muito parecida. Então, não queria quebrar um mito das pessoas aqui que jogar
é uma atividade solitária, porque não é. Jogar, para mim, está dentro de uma caixa que eu chamo de experiências remotas compartilhadas. E que eu vou deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas aqui. Eu acho que é uma das principais ocasiões de socialização dos próximos 30 anos, inclusive. Pelo seguinte motivo. Independente de eu ter jogado videogame na infância e adorar o ecossistema e de fato me conectar emocionalmente com isso, eu tenho outras paixões, tá? Assim, eu tenho outros assuntos que me interessam pra caramba, mas eu acho que às vezes as pessoas se confundem, porque geralmente quem está trazendo o assunto dos games é uma pessoa dessa forma, é uma pessoa que tem alguma conexão. Mas eu queria deixar muito claro para todo mundo que o único motivo pelo qual o esporte me interessa de um lado de negócio é porque eu acredito que mexe ponteiro. E sendo super sincero, assim, se em 2025 parar de mexer ponteiro, por algum motivo que eu não acho que vai acontecer, eu vou estar falando da próxima coisa. E da próxima coisa é o mesmo argumento que as pessoas às vezes olham para as redes sociais e falam assim, cara, é sobre Instagram, é sobre LinkedIn, é sobre YouTube, é sobre Spotify, é sobre áudio, vídeo. Assim, não é. É sobre onde a atenção do consumidor está. Então, essa é a grande provocação. O papel das marcas e o papel de qualquer executivo de marketing é colocar a marca dele onde ele mexe ponteiro de negócio. E a única forma dele mover ponteiro de negócio é comunicando onde as pessoas estão. Então, assim, não confundam a conexão emocional com o lado de negócio. Porque se em 2020 a maneira de mover a agulha de negócio fosse entregando flyer de papel na rua, eu teria uma agência que entrega flyer de papel na rua. Existe menos... E aí, cara, eu acho que até vocês vão ter muito mais propriedade até do que eu para falar sobre isso. E eu tomo muito cuidado para não falar sobre coisas que, eventualmente, eu não domino tanto assim. Então, eu queria até me redear aqui, mas é uma percepção minha. É que falta, às vezes, projetos relevantes o suficiente para atrair a atenção das pessoas. Eu acho que existe todo um ecossistema de gente jogando. Eu acho que existem, dezenas de milhões de pessoas no Brasil jogando, mas a percepção que eu tenho, acho que até a BBL serve como um link para isso, e acho que até muito do propósito de você estar em cima disso, que é se tornar esse elo, né? Que é tirar um pouco desse problema sistêmico, que é, como é que eu conecto a marca com o esporte de fato, né? Qual é o projeto que eu coloco? Existe uma falta de informação sobre o assunto e existe, do outro lado, na minha visão, falta de projeto. Se tivessem mais projetos relevantes, o dinheiro estaria mais lá. Então, é uma provocação aí. Eu acho que é o motivo que vocês crescem tanto, por exemplo, é isso. É oferta e demanda. Vocês têm projetos fodas, acaba que o dinheiro converge para vocês. Mas eu acho que tem um problema sistêmico no mercado brasileiro, um agente que eventualmente conserte esse ecossistema, e na hora que isso acontecer, se é que já não está acontecendo, até através de vocês, eu acho que o dinheiro tem capacidade de fluir mais rápido. É isso, Nandão? Eu vou discordar, obviamente você está radiado. Eu acho que tem propriedades excepcionais no mercado, cara, que não conseguem vender nada, cara. Não são nossas, tá? E não são nossas, são de public, incríveis, com números gigantescos. Então, eu acho que ainda não virou. E as que vendem, cara, é um spread tão gigante, cara. Se a gente fizesse uma régua, que é uma coisa que eu estou pondo de pé, se a gente fizer uma régua, cara, de todas as propriedades de entretenimento que tem Brasil e mundo, tá? E de esportes que tem no Brasil e no mundo, com entregas e valores, cara, e tenta encaixar as propriedades de esportes, cara. Tenta encaixar um Worlds de League of Legends que só perde pro Super Bowl. E você vai ver a diferença de quanto os caras conseguem vender naquilo e quanto conseguem faturar um Super Bowl. E daí você tem, cara, propriedades que estão em 50º lugar que faturam 10 vezes mais do que o Worlds que está em segundo, entendeu? Então, eu acho que não faltam bons projetos. Léo, tentando dar um caminho de encerramento aqui pra gente, o papo tem sido fantástico, desde das novas oportunidades desse mercado para empresas patrocinarem atletas, equipes, ligas, inserções, enfim,
tem diversos tipos de inserções criativas que a gente consegue fazer, até debates de regulação, para onde esse mercado está indo, para tentar fechar aqui de uma forma muito útil para as centenas de milhares de pessoas que eventualmente vão ouvir esse nosso conteúdo. Para uma marca que quer entrar nesse espaço, por onde você acha que ela começa? Porque esports é buzzword, assim como é redes sociais, assim como é super apps, assim como é startup, enfim, são buzzwords do momento. E eu tenho a percepção que muitos executivos têm aquele medo de ficar de fora, o famoso FOMO, né? Fear of Missing Out, mas não sabe exatamente os primeiros passos que ele pode dar dentro desse ecossistema. Por onde uma empresa ou uma marca começa se ela quer fazer um projeto relevante dentro desse espaço? Eu costumo usar o exemplo da Claro, de novo, nesse discurso, porque foi muito legal, porque eles realmente adotaram a estratégia que a gente sugeriu para eles, porque o mercado de games e o público de games, né, é um público muito refratário. É um público, enfim, a gente está falando aí de millennials, a gente está falando aí de um pessoal super conectado, que eles têm o que a gente brinca que eles têm o bullshit detector deles muito alto. A gente fala a mesma coisa aqui. Então eles entendem claramente quando uma marca está tentando ser oportunista ou aproveitar um momento ali, mas ela realmente não investiu e não se envolveu com o segmento que eles tanto amam. Você está falando de paixão. Sim. Então, para paixão você tem que ter autenticidade, como você bem falou. E é aquela história, o mundo muda e se você não estiver na fronteira das coisas que estão acontecendo, em 2020 você fica simplesmente obsoleto. E é curioso, assim, ouvindo você falar, isso vai tão de encontro a várias das grandes teses que eu tenho, que cara, o TikTok não foi a última rede social que vai aparecer, né? Então, assim, para todo mundo que está ouvindo a gente, ter essa cabeça de manter, talvez, cara, 10% do teu esforço de conteúdo e de mídia nessas novas plataformas é uma estratégia muito boa, porque na hora que ela acontece, você tá vendo, olha que interessante, a gente está em julho de 2020, tanto eu quanto vocês começamos isso lá atrás, eu escrevi a primeira vez sobre TikTok há 4 anos atrás, chamava Musical.ly ainda, né? E vocês começaram a experimentar em 2019. E essa sua cabeça de, vai lá, testa, e direciona um pouquinho dos recursos do orçamento total para essa nova plataforma. Isso dá um head start tão grande, porque na hora que a plataforma vira, você já entendeu qual é o tipo de conteúdo nativo que funciona ali dentro, você já tem todos os alicerces de estratégia, você, cara, por ser um early adopter, é muito mais fácil você se conectar com todo mundo que vai ser relevante lá na frente. E desafio as pessoas a pensarem, porque muita coisa que eu ouço é o seguinte: puta, mas e se não funciona? E se flopa, tipo um Vine ou algumas dessas plataformas que não funcionam? Cara, assim, no final do dia, o que eu passei a aprender é que o conhecimento agregado do creative, da forma de fazer mídia e do ecossistema, mesmo que isso flope, cara, vai ser útil para uma próxima plataforma. E isso nunca é desperdiçado. E se o TikTok flopa agora, por exemplo, depois de já ter quase ficado relevante, tem um debate muito grande se os Estados Unidos vai banir, se não vai, etc. Para mim não interessa. Não. Porque hoje, dia, sei lá, 20 e tantos de julho, o TikTok consegue te entregar milhões de visualizações com R$0 de mídia. Isso deveria ser motivo suficiente para você estar indo com tudo nele. E se isso mudar em algum momento, beleza, a gente repensa os planos. Mas essa cabeça de quase que day trading, né, de atenção e de você analisar as redes pelo que elas entregam naquela semana, naquele mês, naquele ano, e não tentar ficar materializando se isso vai estar aqui pelos próximos 30 anos, porque eu acho que pouquíssima coisa vai, eu acho que é a cabeça certa de olhar para isso tudo. Totalmente. A gente tem que, assim, a gente e as marcas, a gente tem que viver o presente. Não dá para ignorar o que está acontecendo. E assim, está perdurando e tem toda uma discussão política rolando, mas acho muito difícil que derrube, pelo tamanho que já tem. Sim, mas mesmo que derrube, acho que essa é a provocação. Mesmo que derrube, a quantidade de valor que o Final Level, por exemplo, que eu já derivei por ter sido um early adopter, já pagou a conta e eu vou pro próximo. Então, no final do dia, eu não me interesso se o Instagram flopar, se o YouTube flopar, se o TikTok flopar.
eu me interesso em estar sempre na barreira do próximo, como você falou, podcast. Quantidade de gente que está ouvindo a gente aqui num podcast, executivo de marketing. Então, ouvindo a gente em formato de áudio e ainda não tem estratégias de áudio para suas empresas, é enorme. Seja um podcast, seja um skill da Alexa, seja um action do Google ou um capsule da Bixby, assim, áudio é gigante, todo mundo sabe disso e 1% das pessoas só executa, né? E mesmo que flop, vale a pena de qualquer maneira, porque no momento que aquilo ainda está vivo, é extremamente relevante e devolve para a marca. O teu MBA dentro dessa categoria, dentro do mercado de esportes. E se você está assistindo a gente, seja no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no YouTube, tira um print da tela, posta no Stories, me marca, para a gente saber que você está ouvindo. Vocês sabem que eu respondo todo mundo pessoalmente. Vai ser um prazer trocar uma bola e ouvir o que vocês acharam desse episódio. A gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Um abraço, gente!